Bom, a gente está ao vivo pelo Instagram do Meu Psiquiatra Online, a plataforma de telemedicina de saúde mental. Meu nome é Elias Júnior, eu sou médico, diretor da plataforma. Vocês devem acompanhar a nossa saga aí na saúde mental, né? E hoje nós vamos ter um encontro com o Dr. Lucas Najar, é um médico do Rio de Janeiro, formado em uma das especialidades mais difíceis de se encontrar no Brasil. É muito, muito difícil achar um neurologista hoje. Eu acho que ele entrou aqui, eu não estou conseguindo. Lucas, eu não sei se você me ouve, não sei se você... Ah, conseguiu entrar. Você me ouve bem? Estou te ouvindo bem. Poxa, Lucas, é um prazer incomensurável de ter você Prazer é meu. aqui hoje. Você, além de ser uma pessoa que é meu amigo, é um excelente médico. Eu não estou falando isso por conta da nossa relação pessoal. Você é um excelente médico. Eu tive a oportunidade de trabalhar com você. Então, antes da gente começar a conversar sobre a neurologia, as doenças do cérebro, como Parkinson, demência, tremores, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, contando o seu background, a sua formação, onde você fez neurologia, quanto tempo leva um médico formar neurologia. Fala um pouquinho dessa curiosidade da sua vida para a gente. Então, fiz medicina lá na Estácio, quando era o campus do Arcos da Lapa, né? Mesma faculdade da Fernanda. E aí, bom, depois comecei a trabalhar, né? Onde a gente até se conheceu. Aí eu fiz um ano só de serviço temporário na Marinha, mas eu fiz residência de neurologia na UFRJ. E aí, e aí a vida acadêmica foi me puxando, né? Eu acabei emendando com mestrado e hoje doutorado. E Você é, fez a neurologia, ela requer 3 anos, né? Que você fez de especialização ali na FRJ, é isso? foi. Legal. Então eu vou começar uma pergunta assim, bem básica que as pessoas confundem muito, tá? Qual é a diferença de um neurologista para um psiquiatra? Qual é a Essa diferença dessas pergunta é duas ótima. carreiras? Aqui, principalmente na nossa plataforma que é de saúde mental, a gente às vezes, né, tem essa dúvida. Qual é a diferença? Então, a gente, né, todos sabem, né, que nós temos órgãos, né, que formam sistemas orgânicos, e aí o sistema nervoso, né, a gente tem lá o cérebro, né, a medula, os nervos periféricos. Então, é aí onde mora a neurologia, né? Na parte orgânica, né, do sistema nervoso, ali cérebro, sistema nervoso central, periférico. Já a psiquiatria, né, faz parte da saúde mental, ela está numa esfera que não é palpável, né, não é concreta. Então, é um antigo sonho da psiquiatria poder chegar ao nível palpável, né, mas sentimentos, pensamentos, emoções, essas coisas são mais abstratas. Então, o campo psíquico do homem, né, ele fica mais com a parte da psiquiatria, enquanto que a parte que é palpável é a neurologia. Se a gente pudesse fazer uma exemplificação, é como se a gente tivesse dois hotéis e o campo da psiquiatria era o que acontece de subjetivo nesse hotel, as falhas de limpeza e etc e tal, mas que não dá para ver. E a da neurologia é a perda da luz, uma quebra de um vaso sanitário, o entupimento de um cano, ou seja, uma coisa mais estrutural do cérebro. Essa é a diferença? Perfeito, perfeito. Eu achei a analogia perfeita. Legal. Poxa, então acho que tá bem esclarecido, a gente pode começar, e eu vou começar já, assim, com o pé na porta. A doença que hoje as pessoas mais têm medo, pelo menos é o que a gente vê aqui na plataforma, é de você chegar, né, ser um senhor, uma senhora com demência. E, no geral, as pessoas não sabem diferenciar muito demência. Parkinson é uma demência? Quais são os tipos de demência que existem? Explica um pouquinho essa diferença dessas doenças, para a gente poder entender. Demência é quando a pessoa tem um problema cognitivo, né? Não consegue mais memorizar, fazer as tarefas corretas, né? Enfim, até se comunicar. E além disso, a pessoa
chega a um ponto que a pessoa não dá mais conta de fazer as coisas sozinha, ela precisa de ajuda. Ela não é mais ativa funcionalmente. Aí, na demência, tem diversas causas, né? Tem causas até orgânicas, né? Causas de infecção, doença metabólica, mas tem as doenças degenerativas, né? Que são essas que as pessoas temem mais, né? Conhecem mais, porque estão na mídia, Alzheimer, né? É a mais prevalente. A, o Parkinson, no caso, é uma doença degenerativa, né? Só que, e que também pode levar à demência, só que mais tardiamente. Ela não começa já com demência já de cara, né? O Parkinson leva a sintomas motores, a pessoa tem rigidez, tremor, lentidão, e outros vários sintomas não motores também, prisão de ventre, diminuição do olfato, etc. E aí, mais tardiamente, é que pode vir a demência. Entendi. Então, assim, vamos colocar a demência como um tópico maior, aonde qualquer pessoa, independente da idade, teoricamente, se ela tem perda nas habilidades de autonomia, o que que é essa autonomia? De você poder escovar o dente sozinho, de você poder ir no mercado sozinho, de você poder lembrar onde estão as suas coisas que você deixou. Se você tem essa perda, você pode dizer que você tem algum grau de demência. Sim, Agora, qual tipo de demência? Aí vai depender da raiz que levou a desenvolver essa doença. Basicamente é isso? basicamente isso. Qual, Beleza. Esse tem né? uma pergunta ali. A gente vai ler essas perguntas depois. Ó, a epilepsia pode levar à demência. Eu já chego lá. Pode deixar comigo aqui que a gente está anotando. Pode continuar, Lucas. É isso. Aí, então a gente busca, é, primeiro, assim, existem demências que são reversíveis, né? Que você reverte ela, né? Então a gente nunca deixa de buscar elas assim de cara, né? A gente sempre pede ali um TSH, né? Sorologia, dosar vitamina, para ter certeza, apesar de ser incomum, não é o mais comum, a gente precisa ter certeza, porque essa a gente não pode comer mosca. Mas Ah, pode seguir, desculpa. depois das mais prevalentes são as doenças degenerativas, né? Alzheimer, Lewy, demência frontotemporal. Então, assim, só para a gente contextualizar, e é legal você estar falando isso, que a demência, ela também pode ser reversível se a causa é de um fundo metabólico, por exemplo, algum distúrbio hormonal ou de vitaminas, tipo a B12, correto? Correto. Porque senão a palavra demência, ela assusta, né, Lucas? É, A com demência, certeza. você geralmente vem carregada de muitos problemas de saúde. Então, saber que é possível você reverter um estado de demência é interessante. E a A pessoa já pergunta, pensa logo no Alzheimer, que é apenas uma das causas de demência, né? ele já fica com medo logo, que aí é uma doença degenerativa e que ela pode ter atraso, mas não cura ainda. Então, já que a gente começou a falar dela, Alzheimer tem cura? Não, o Alzheimer não tem cura, infelizmente, né? Embora se pesquise muito isso, até agora ela tem tratamento, né? E aí o que mais se pesquisa aí nessa parte de cognição é isso. Tratamento para Alzheimer, tem medicamentos que já estão há um bom tempo aí no mercado e que continuam sendo assim o mais preconizado. E agora medicamentos mais novos, né, que ainda estão chegando um pouquinho devagar no Brasil, mas são os anticorpos anti-amiloide, né? Essa notícia, infelizmente, ela tem que ser dada. A demência, o Alzheimer não tem cura. E aí me vem aquela segunda pergunta, né? Uma pessoa que está vendo aqui, que tem 35 anos, 40 anos, dificilmente ela não fique com medo de desenvolver uma demência, ou seja, um Alzheimer no futuro, porque ela se pega pensando assim, cara, eu estou esquecendo demais. É uma queixa que a gente recebe aqui na plataforma, mas inúmeras vezes, pessoas ali de meia idade, 40, 45 anos, que começam a perceber, isso eu já passei por isso também, que você começa a esquecer mais de eventos. E aí o cara fica assim, meu Deus, será que são os primeiros sinais de uma possível demência ou Alzheimer? Eu posso fazer essa inferência ou não?
Não, quando fala de esquecimento, tem uma porção de causa de esquecimento, né? E o Alzheimer, ele acontece tipicamente na terceira idade, né? No idoso. Então, quando chega assim para a gente uma pessoa jovem, né? 30, 40 e até 50 anos com problemas de esquecimento, é, não é a primeira coisa assim, né, que me vem à cabeça, né? Claro, vou vasculhar ali as várias hipóteses, várias causas para esquecimentos, mas o Alzheimer, assim, na faixa etária de 30, 40 anos é excepcional, é um caso raríssimo. Ah, que E as bom. pessoas já Bom, pensam logo nessa, né? Como se não, fosse a mais. já pensa logo no pior. E essa é uma notícia boa que você está dando. Então, assim, a pessoa que está passando aí no meio idade, 40, 45, 50, que começa a esquecer, ele tem que ficar, não precisa ficar tão preocupado que talvez não seja Alzheimer. Que bom. E Lucas, o importante é fazer um adendo aqui, que na velocidade que a nossa geração está vivendo, com a quantidade de coisas que está sobrecarregando a cabeça, o cérebro, né? E eu estou pegando esse adendo aqui, que foi você que me falou sobre isso. Porque eu mandei uma mensagem para você, você sabe, perguntando, falei, Lucas, ando esquecendo um pouco das coisas de forma meio estranha. Você falou, Elias, você pode estar sobrecarregado, você está estressado. E de lá para cá, Lucas, você me fez um tratamento remoto, né? Foi por telefone, foi através de telemedicina, daí a importância da plataforma. Aí eu falei assim, poxa, o Lucas foi certeiro. Eu comecei a me organizar um pouco melhor, tentei segurar um pouco a onda do estresse, do uso do celular. Cara, você sabe, você acredita que sumiu a questão da perda de memória, assim, repentino? Estava esquecendo o nome de pessoas que eu conhecia. Então, acho que é uma dica importante, né? Falar sobre isso o pessoal que está assistindo, que vai assistir depois, né? O que você acha? Sim. Eu já ouvi falar também, assim, entre amigos do teste das férias, né? Que você reparasse nas férias melhora. O pessoal brinca assim, né? Porque realmente é muito comum isso. Você está sobrecarregado, estresse, você tem que pensar em 10 coisas ao mesmo tempo. E aí, assim, a gente tem limitações, né? Nossas sinapses têm limitações, não é perfeito. Legal. A pergunta que veio aqui no Instagram é se a epilepsia ela pode levar à demência. E aí, se você quiser falar um pouquinho o que é um estado epiléptico, por que as pessoas convulsionam, por que as pessoas têm epilepsia e se isso pode levar para uma demência, né? Não. Eu acho que até sei por que está perguntando isso, mas não, a epilepsia não leva à demência. A epilepsia é uma doença crônica, né, onde a pessoa tem a predisposição a ter uma nova crise, né? A gente tenta controlar essa predisposição com medicamento anticonvulsivante para ela não ter crise. Já a demência, né, de fundo degenerativo, né, como a gente está falando, ela é uma doença progressiva, né? A doença vai progredir, né? Não tem cura, como a gente já falou. E, então, são coisas separadas, né? A epilepsia. Agora, o que acontece? É muito comum na epilepsia a pessoa ter sintomas cognitivos, principalmente se as crises não estão totalmente controladas ou dependendo das comorbidades que giram em torno da epilepsia, ansiedade, TDAH. Então, é muito comum manifestação cognitiva na epilepsia. Aí, Uhum. talvez estejam perguntando por isso, né? Pelo medo de ser um Alzheimer, uma demência, mas não. São coisas diferentes. Certo. E eu vou te fazer uma pergunta que a gente tem observado também, que tá? O Brasil tem observado. Isso é um assunto muito polêmico e às vezes pouco dito, mas que tem acontecido, que são as pessoas que têm uma compulsão, um vício por jogos. Jogos de azar online, né? Cara, o que a neurologia vem nos dizer desse cérebro dessas pessoas que são viciadas em jogos de azar, principalmente online? O que diferencia um cérebro desse para um normal? A neurologia sabe dar resposta sobre isso? O vício não é uma coisa nova, né, na humanidade, já existe há muito tempo, e com assim, estudos funcionais, né, até de neuroimagem, né, químico do cérebro, isso já é bem sabido, né, de determinadas alterações que acontecem no cérebro, né. Tem Uhum. na parte mais profunda ali, perto dos núcleos da base, tem dois estriados, vamos colocar assim bem simples. Você tem um estriado na frente e um estriado atrás, né? O estriado ventral, que é o núcleo accumbens, e o estriado dorsal.
O estriado da frente, vamos falar assim, é o centro da recompensa, né? E esse estriado de trás, ele é o centro dos hábitos, né? E se você parar para pensar, toda recompensa ela vem de um hábito, né? Então, as vias da dopamina que acontecem entre esses dois estriados ali, né? O ventral e o dorsal, que é o da frente e de trás, é, elas vão se retroalimentando, fazendo uma bola de neve, né, dependendo do impulso emocional que a pessoa tem, para continuar com aquele prazer de fazer aquilo, ou aquele jogo, seja o que for. E aí se ela não se controlar, aquilo vai crescendo, aumentando como uma bola de neve. Sim, mas essa diferença do cérebro para uma pessoa que é compulsiva e para outra que não é compulsiva, existe estruturalmente, assim, na base do cérebro das pessoas ou não? Estruturalmente não, mas a nível químico, elétrico, sim, existe. Ah, sim. Então existe uma diferença, na verdade, Tem, de descarga elétrica do cérebro de uma pessoa que é tem, viciada e outra não. tem. O sistema límbico da pessoa fica muito mais ativado, né, quimicamente, no vício do que no não vício. Pois é, e aí eu te pergunto, a neurologia trata uma pessoa dependente? Psiquiatria trata. A neurologia trata uma pessoa dependente em vício? Não é Isso o foco, né? não é o foco, é mais a psiquiatria mesmo. Perfeito. E aí me perguntaram aqui se a vacina da herpes zoster, ela pode reduzir a demência. O tema da demência, quem mandou foi a Sandra. Obrigado, Sandra. Existe essa relação de redução da demência após vacina de herpes zoster? A questão é que tem se estudado muito que a exposição ao herpes, né, é, vírus do grupo herpes, né, funcionam como fator de risco, né, para demência. Então, é por isso que tem se colocado muito isso, né, da vacinação do herpes zoster tem um porquê disso. Ah, então tem uma relação, certo? Eu queria te perguntar, que é um tema que muitas das pessoas têm visto vídeo da Celine Dion, tá? Cantora, né? Ela tem se colocado na internet, as dificuldades, ela tem exposto a dificuldade, principalmente para cantar uma doença que ela tem. É a doença de pessoa rígida, né? Eu queria que você me falasse que tipo de doença é essa, o que que ela faz, por que que a pessoa tem tanto problema. E ela é raríssima, né, Lucas? É raro. Essa síndrome da pessoa rígida é uma doença autoimune, né, rara. Então, existem anticorpos, né, por trás. Nosso próprio sistema autoimune significa que o nosso próprio sistema imunológico acaba provocando isso. Existem anticorpos contra nós mesmos, né, autoanticorpos. O principal é o GAD65, mas tem outros, né, anfifisina, etc. E aí eles atacam o sistema nervoso, né? A principal manifestação é que dá o nome da doença, né? A rigidez, um emperramento, né? O termo, a gente não usa esse termo, é a rigidez, a gente fala rigidez mesmo da musculatura, dor, está muito associada como é uma doença autoimune, às vezes está associada a outras doenças autoimunes, né? Diabetes tipo 1, principalmente. E o tratamento é como a gente costuma fazer com as doenças imunomediadas, né? A gente usa relaxante muscular, no caso de diazepam, por exemplo, né? Calmante, mas a gente usa também, às vezes, plasmafés, imunomodulador. É um desafio, né, para a medicina, essas doenças autoimunes, né? Porque é o seu corpo combatendo o seu corpo. Então, ainda é muito difícil dar resposta para essas doenças, né, Lucas? A gente usa muito corticoide, né? Imunossupressores, né? Medicamentos que possam atuar no próprio sistema imunológico. Não, perfeito. Eu acho que a sua explicação foi bem perfeita. Eu queria te fazer uma pergunta que é o seguinte: como é que eu posso definir que o meu cérebro é um cérebro saudável? Cheguei, estou lá 40 anos, 50 anos, 60 anos, e eu falo assim, doutor, me faça um exame ou me faça perguntas para eu ter certeza que meu cérebro é um cérebro saudável e correspondente à minha idade. Você consegue? É porque
eu acho relativamente simples porque não é diferente dos outros órgãos. Né, se eu pensar coração, pulmão, fígado, o órgão ele precisa de uma boa circulação, ele precisa de receber bons estímulos que vêm do seu ambiente, dos seus hábitos, dos seus comportamentos. Então, então, sim, tudo vai se resumir a bons hábitos de vida, né? Se você se alimenta bem, se você tem um sono regular, se você pratica atividade física, não fuma, é, tudo isso você já está criando ali no seu organismo um ambiente saudável, um ambiente propício. Para o cérebro é igual, é a mesma coisa. Pois é, e para 2026, a palavra que a gente tem na medicina, né, é a saúde metabólica, né? Sabe, que não deixa de ser os hábitos saudáveis e necessariamente, não necessariamente uma pessoa com os exames de sangue, os exames laboratoriais bons, significa uma pessoa com boa saúde. Né? E se eu fosse te perguntar assim, doutor Lucas, fala para mim, 3 remédios naturais ou vitaminas, algo assim, que você tomaria diariamente e que é inofensivo que uma pessoa deve tomar. Qual que você falaria? É, não, não que eu tome, mas que eu tomaria. Tudo bem. É, valeriana, Cogmax, Legal. é, Cognix. Sim, perfeito. Suplementação de vitamina B12 e do complexo B, de forma venosa para prevenção de doenças como a demência. O que, que você acha? Ah, eu não acredito muito não. Assim, a gente tem que ver, né, como é que está o primeiro perfil da vitamina B12, né, da pessoa, né, com homocisteína junto. É, mas, assim, você suplementar, porque aí acaba virando um excesso. Se a pessoa não precisa, e você dá para ela, acaba virando um excesso. E, assim, não é provado que isso vá diminuir a chance de ter demência, é, de Então, Alzheimer. aquela lógica que as pessoas têm usado de colocar a vitamina B12 fora daquele espectro, ou seja, colocar mais no espectro mais elevado dentro da faixa permitida, tem relação ou não? Não, não. Na neurologia, isso não é tido como uma possível prevenção ou melhora do estado de mental, de memória, nada disso. Não, tem uma coisa, tem uma situação análoga, assim, outra doença, né? Na esclerose múltipla, isso se faz muito com vitamina D. Acredita-se que você jogando essa vitamina D mais pro alto, você trata, enfim, tem todo um estudo sobre isso. Mas Ah, então, A vitamina B12 para demência, Alzheimer, não. legal. Eu queria falar sobre o assunto da pediatria, porque a gente tem muitas mães aqui na plataforma, a gente atende bastante a mulher. A mulher é quem cuida da saúde, né? Mais, não sei se mais que o homem, não sei se eu posso falar isso, mas ela está sempre mais atenta. Ela faz uma medicina. Eu entendo que a mulher ela faz uma medicina mais preventiva. Ela está tentando sempre estar à frente dos problemas de forma mais preventiva. O homem já é um pouco mais reativo. Né? Ele reage a uma situação, ou seja, quando ele percebe que a coisa está ruim, é que ele vai. Vou tentar colocar assim dessa forma, mas não tenho certeza também. Mas é pelo que eu vejo aqui no atendimento das plataformas. Então, uma mãe hoje que vem preocupada com o cérebro do seu filho e a exposição das telas. O que acontece no cérebro de uma criança quando ele é muito exposto à tela? Principalmente ali antes dos 6 anos, 7 anos de vida. Assim, isso já tem sido bem estudado, né? E se sabe que isso acarreta em problemas, sim. Isso leva a danos a nível molecular mesmo, né? No sistema nervoso ali do cérebro que ainda não é maturo, né? E enfim, a nível químico e molecular, você já tem alterações, você provoca danos, sim. E aí, consequentemente, isso vai levar a sintomas cognitivos, né? Porque isso ocorre em regiões do cérebro importantes para a cognição, linguagem, memória, atenção. Então, uma criança que está muito exposta assim, excessivamente, né, ao celular, telas, ela pode sim ter complicação para aprendizado, para comportamento, para o sono, para cognição.
Pois é, isso é um problema. Lá em casa a gente fala, é tela zero, porque não dá para correr esse risco. Então, a Maribel perguntou aqui ainda sobre a epilepsia. Desenvolvi a epilepsia há 3 anos, tenho 58 anos, e tenho depressão, ansiedade, né, fobia, fobia social. É normal nessa idade? Ela pergunta isso, e ela fala que tomar CERT, né, e outras medicações aqui. Eu acho que ela está mais ligada para a área da psiquiatria do que pela neurologia, né, Lucas, pelo que você falou. Mas, se você puder ajudar a nossa... Sim, não, mas isso aí eu pego bastante caso, assim, é bastante comum. Como eu falei, epilepsia está muito girando ali junto com outras comorbidades, ansiedade, depressão, TDAH, e, e aí é normal nessa idade, sim, é normal. Acontece bastante. Não, não é nada estranho isso. Tem relação, né? Eu vou aliviar o tema agora, dar um aliviado. Eu queria te perguntar o que que acontece no cérebro de uma pessoa que está apaixonada. O que que acontece? Aí, então, assim, o que se sabe em termos, assim, é, orgânicos, né? Tem estudo de neuroimagem, né, funcional que mostra que ali no sistema, em regiões do sistema límbico da pessoa, a ativação é intensa, né? Ocorre uma ativação muito muito mais intensa do que se vê numa pessoa não apaixonada. E aí, agora, o porquê que acontece, né, esses impulsos, né, químicos, elétricos, aí é, já tem um pezinho na saúde mental que eu não vou saber te explicar. Entendi. Já é uma coisa mais psíquica do que estrutural, né, É, Lucas? Perfeito. Beleza. Uma doença que é pouco comum, né, que é a esclerose múltipla, mas ela é uma doença que debilita muito. Qual a diferença dela, por exemplo, para o Alzheimer ou para o Parkinson? a esclerose múltipla, ela é imunomediada, né? Primeiro a pessoa, tudo começa na predisposição genética, né? Tem toda uma genética por trás, e aí o próprio sistema imunológico, né, da pessoa, né, ataca, né, o próprio organismo, né? Então, você tem anticorpos, né? Você tem várias substâncias químicas, né, complementos, né, todas as células do sistema imunológico funcionam de uma forma exacerbada, né, diferente do que da pessoa que não tem a doença. Já nas doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson, ela não é bem imunomediada, né? Não se sabe assim, a causa, né, o porquê, né? Você sabe que tem a morte dos neurônios, de determinados neurônios, dependendo da doença, né? Do Parkinson é um, do Alzheimer é outro, mas não sabe por que que os neurônios começam, pouco a pouco, a ir morrendo com o tempo. Então é diferente da esclerose múltipla, onde é mais um ataque de autoanticorpos. Também imune, né? É, Perfeito. E Lucas, uma pessoa que se pega tremendo um pouco mais que o normal, e eu tenho esse tremor essencial de repouso, né? Ah, ela começa a ficar preocupada com o Parkinson. Quando que você acha que a pessoa tem que olhar e falar, opa, esse tremor aqui está acima do normal ou está diferente? O que que o neurologista faz para fazer uma avaliação sobre o Parkinson e o tremor? numa avaliação clínica não é difícil ver se é de Parkinson ou se não é. O que deve levar a pessoa, né, a procurar a neurologia é, primeiro, se aquilo está incomodando ela, se está atrapalhando ela fazer as atividades do dia a dia, né, isso é fato, ela deve procurar o médico. Se aquilo está incomodando, às vezes não atrapalha fazer as coisas, mas está incomodando ela. É curioso que muitas vezes o tremor nem incomoda a pessoa assim, mas ela fica preocupada com o que os outros vão pensar, os outros vão pensar que é parto. Isso Concordo. acontece bastante, aí a pessoa procura neurologista por causa disso. Então, qualquer incômodo, se aquilo está incomodando ela de alguma forma, ela já deve procurar, né, o médico. Mas, assim, uma avaliação clínica, não é, a gente, primeiro, a gente vê se tem parkinsonismo, se não tem, né? Parkinsonismo é síndrome, né? Não necessariamente doença de Parkinson.
ver se ela tem rigidez, ver como é a característica do tremor, ver se é só de um lado, né? Ver o tremor em repouso, no movimento, ver o tipo do tremor, tem vários tipos de tremor, né? Às vezes ele é mais em flexo-extensão, às vezes é mais em supinação e pronação. A A gente marcha distingue, também, o jeito que a pessoa anda lá, às vezes ela tá andando um pouco, né? é, Rígido. Tudo isso movimentos você. da face, ver se a pessoa tem diminuição da mímica facial. Enfim, isso não é difícil ver numa Você vai avaliação clínica. juntando, né? Você vai juntando esses elementos para chegar até o diagnóstico do Parkinson, né? Isso. E é importante fazer isso de forma prematura, né? Para poder fazer o retardo da doença, correto? Diagnosticar cedo, sim. O canabidiol, o famoso canabidiol, né, do CBD, que deriva, né, da planta. A gente não fala não, que às vezes o Instagram, o YouTube pode derrubar a live, mas como tratamento para esses tremores, Parkinson ou Alzheimer, onde que ela se encaixa aí? Qual é o desempenho dela, dessa Está medicação? sendo, tá sendo bastante estudado, né? É, no Alzheimer, por exemplo, ela tem sim, bastante ação na parte comportamental, principalmente nos sintomas neuropsiquiátricos, né? Ansiedade, agitação, sono, inquietação. E no Parkinson, ela tem sido bastante estudada no sono, né? Questão de dores, às vezes a pessoa com Parkinson tem dores, dor crônica por algum motivo. Então, o canabidiol ele tem ação tanto para dor crônica, para sono, para ansiedade, inquietação. Tem, enfim, o canabidiol é um terreno fértil, né? Porque tem muitas formas de você melhorar a qualidade de vida da pessoa. Ou seja, é uma arma, né? O canabidiol é uma arma que deve ser usada. Eu vou te fazer mais uma pergunta técnica, tá? Eu sei que o seu tempo aí é corrido e eu prometo não tomar muito do seu tempo. Os elétrons, eu não sei se é eletroestimulador, se eu posso colocar dessa forma, né? Que são implantados para poder fazer o controle daqueles movimentos involuntários do Parkinson. Como é que está essa parte de desenvolvimento A, a estimulação cerebral profunda, o DBS. disso, DBS? Sim. Então, muitas vezes acontece a pessoa já ir para consulta, né, buscando esse tratamento específico. Não é para todo mundo, tá? O DBS, na estimulação cerebral profunda, a pessoa a gente segue alguns critérios, né? Normalmente a pessoa tem que responder bem à levodopa, a pessoa não é para a pessoa que está começando a doença agora, né? É para os pacientes que já têm pelo menos 4 anos de doença. É, a gente vê os medicamentos que ela já usa, né? Não é para a pessoa que começou a tratar agora. Então, existem critérios, né, assim, mais rigorosos que a gente vê e para eleger a pessoa que merece fazer a estimulação cerebral profunda. E o que é isso, Lucas? O que é a estimulação? O que é o DBS? Ele vai dentro do cérebro? Primeiro, o neurocirurgião ele usa exames de imagem, né, de alta qualidade, né, para estudar bem a região onde ele vai colocar o estimulador, né, e aí é feita a cirurgia, né, hoje a tecnologia já ajuda a fazer isso sem maiores problemas, né, e aí ele coloca, né, ele implanta uma região bem profunda do cérebro, né, o DBS, e aí vai ter que, depois disso, ter um acompanhamento, né, primeiro ele vai porque essa colocação ela gera um edema, um inchaço no cérebro, né? Então tem que esperar um pouquinho, alguns dias, né? Vai ter que ser bem acompanhado por um neurocirurgião e aí vai ser ligado esse estimulador aos pouquinhos, né? E vendo a resposta, né? Então tem todo um preparo, tem todo um estudo isso e o DBS ele ajuda bastante a controlar os movimentos, né? Quem tem muita discinesia, né? Às vezes a pessoa com Parkinson tem uns movimentos que a gente chama de discinesia, quem sofre Sim. muito disso, o DBS é ótimo. Ele cai bem, né? Perfeito. As medicações, né? Elas são os aliados dos médicos. E das diversas carreiras
né? Psiquiatria, na cardiologia, no otorrino, tem as medicações quase que específicas das áreas. E hoje a gente vê na área da endócrina, não é só dela, mas eu vou colocar como dela, o Monjaro, as canetinhas, né, emagrecedoras, vencendo a obesidade. Vou colocar dessa forma. Como se a endócrina, como se a medicina estivesse dando um passo à frente da doença. Estamos ganhando. Como os remédios da cardiologia, ela também tem revertido infartos graves, né? Então, assim, na parte da neurologia, qual é a medicação que você fala foi revolucionária e tem se demonstrado à frente, fazendo uma correlação com essas canetas emagrecedoras? Existe uma? É a levodopa? É alguma coisa assim? A levodopa, sem dúvida, foi uma delas, né? É, assim, na minha visão, as mais revolucionárias são medicamentos tradicionais, né, que já estão até no mercado já há algum tempo, né, porque realmente mudou completamente o curso do tratamento. Agora, tem de épocas em épocas, né, vão sendo lançados remédios novos que ganham sim mais a atenção, né, da população, né, das pessoas. Então, hoje, por exemplo, no Alzheimer, se está falando muito nos anticorpos anti-amiloides, né? No Parkinson, tem saído remédios novos que também têm um custo alto, não, são, não são tão acessíveis, né, como um Prolopa, né, o simples Prolopa. tradicional Prolopa, né, trata muito bem. E esclerose múltipla também se estuda demais, cada vez mais tem um remédio, um imunomodulador novo, né? Então nós estamos no caminho, né? Graças a Deus. Sim, com certeza. Perfeito. Lucas, para encerrar, queria que você deixasse uma mensagem positiva para quem vai assistir, a gente está assistindo, sobre saúde, sobre a sua área. Para a gente terminar de uma forma positiva, qual é a sua mensagem de hoje? Assim, tem uma coisa que é bem difícil, que é criar hábitos, né? Então, assim, a gente, o que mais transforma, assim, a saúde aí das pessoas é a melhora dos hábitos, do estilo de vida. Então, assim, é o que eu mais recomendaria para essas pessoas, né? As pessoas que querem viver bem, que querem ter mais saúde, pensar em estratégias, formas de buscar ter esses melhores hábitos, né? Não é difícil, mas não é impossível. Pô, perfeito. Eu acho que a sua mensagem é uma mensagem pertinente e que vai comandar o ano de 2026, sem sombra de dúvida. Lucas, queria te agradecer em nome do Grupo MPO Saúde e meu psiquiatra online. Você que tem sempre gravado seus vídeos para a gente aqui. Fico muito feliz de ter conversado com você, da Lucas. E te agradecer, cara, de coração. Aí. Muito obrigado por ter esclarecido essas doenças. São doenças raras e difíceis de entendimento, com poucos médicos que se colocam a estudar essas doenças, né, que são doenças degenerativas graves, que perturbam pacientes e famílias inteiras. Então, muito obrigado em nome do grupo, ok? Eu que agradeço, muito obrigado mesmo. Beleza, então, Lucas. E para você que está aqui com a gente, muito obrigado por vocês terem participado da nossa live, né? A gente vai subir esse vídeo depois, vai editar, para que mais pessoas possam ver e tirar dúvidas. Lucas, muito obrigado, meu amigo. Fica com Deus. Um abração. Boa noite. Boa noite a todos. Saúde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.